chegamos. Então vamos para o nosso momento de cantares. É o nosso momento especial de cantares. Ah, como é bom! Esse momento é muito bom mesmo. Eu já desejo uma boa tarde a todos agora ou todos que vão depois, ou boa noite ou bom dia, não importa. Sejam bem-vindos a essa nova reflexão do novo dia no capítulo 6 de Cantares de Salomão. Muito bem-vindos ao perfil do Amor Pleno do Alto. E nós vamos aqui outra vez, né? Não vai ser repetido, é continuar a nossa reflexão em Cantares. Hoje, capítulo 6. E é um capítulo realmente sensacional. Por que é sensacional, Rô? Você verá na live e você descobrirá o porquê que é sensacional. Então, vamos lá. Sejam sempre muito bem-vindos, como eu já disse. Que o coração de vocês estejam aberto, preparado para entender, para aceitar e para desejar essa unção, porque o capítulo 6 ele vai falar disso. E eu tenho certeza que essa unção é que muitas desejam. E para isso precisa ter essa intimidade, esse relacionamento com ele. Então, estamos prontas para o dia de hoje. Respira fundo, né? É muito bom. Capítulo 6. Vamos lá, eu vou ler pela Bíblia. A Sagrada aqui pela Reina Valéria, que a letra é maior, porque aqui já está bem escuro, eu estou usando as minhas luzes aqui para clarear. E para que não ficou difícil para mim ler, a gente lê por essa, mas em todas o sentido é o mesmo. O encanto mútuo da esposa e do esposo, né? Está assim o título aqui nessa Reina Valéria. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa de todas as mulheres? Para onde se dirigiu o teu amado? E procuraremos contigo. Por que acontece essa pergunta logo de início? Porque aqui eles tinham se reconciliado depois daquele desentendimento que tinha havido. Lembram? Houve um desentendimento, né? Então, em todo relacionamento, pode haver desentendimentos, claro, mas o que não pode é deixar o desentendimento seguir em frente sem resolver. Então, também na vida espiritual, você pode ter alguns momentos que você não está entendendo, não está entrando em entendimento com o que ele quer da gente, com o que ele quer passar, a mensagem que ele quer dizer. Mas o importante é continuar crendo que você vai conseguir entender. Oi, boa tarde, Andressa! Bem-vinda, Andressa! E vamos de cantares, cheio de amor e muita pitada de sal na vida de casais, de amores e mulheres, de homens, para quem estão dispostos a entender a mensagem de Cantares. O nosso Criador já deixou tudo tão preparado aqui na palavra. Então vamos lá. Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos, para apacentar nos jardins e para recolher os lírios. Eu sou de meu amado, e meu amado é meu. Ai, que gostoso, né? Olha, ela já está aqui, ela já não está mais insegura, porque essa amada nos capítulos anteriores estava com uma grande dificuldade de aceitar, de entender identidade não tão assumida, não tão entendida, uma identidade vacilante que titubeou e até chegou a sofrer quando saiu para as ruas à noite à procura do amado, porque ele deixou ela lá sozinha, que ela não estava seguindo os mesmos passos que eles. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, é quando você está com alguém do seu lado que ela ou não respeita as suas atitudes ou a sua maneira de crer naquele que você crê, que é o único Criador, que você encara como seu pai, seu amado, seu amor espiritual, e acaba entrando em conflito. Como ela não estava ainda tão certa, ela tinha tanta ferida, ela começou a dar certos problemas. E
por aí foi, mas depois aqui nesse capítulo é onde os dois têm encanto mútuo um pelo outro. Por isso que o título era O Encanto Mútuo da Esposa e do Esposo. Então vamos continuar e eu vou esclarecendo. Como na Bíblia já diz, né? Quando a gente começa a estudar, a procurar entender um pouco a Bíblia, a gente já sabe que o jardim foi o primeiro lugar que Deus criou para que o homem tivesse um contato com ele. Lembra? Lá no Éden, foi no jardim, era lá que ele se encontrava com os dois, com Adão e com Eva, para conversar, para falar, para se relacionarem, o Criador com a criatura. Se trazendo aqui no contexto de Cantares, por isso que aqui ela tá comentando que meu amado desceu ao jardim, porque o jardim sempre vai representar o lugar onde o Jesus, o Deus, se conecta, se contata com a sua igreja. O seu amado, a sua amada, que somos nós. Sou eu, que eu me sinto muito amada, e é você, Andressa, e todos que forem ver isso aí depois, que se sintam amados por Deus. Vamos lá, versículo 4. Formosa és tu, ó amiga minha, como Tirsa, encantadora como Jerusalém, imponente como os exércitos em ordem. Aparta teus olhos diante de mim, porque eles fascinam. Aqui é só elogios, um para o outro, um para o outro, né? Eles já entraram em sintonia, então tá tendo elogios um para o outro. E a gente sabe que todo o capítulo, o livro de Cantares, realmente é elogios que tem. A maior parte, o contexto principal são elogios. O que isso traz de esclarecimento? Pelo menos para mim e para algumas outras pessoas também que eu já vi isso. Que a gente precisa estar elogiando o nosso amado. O amado nosso, a gente precisa estar elogiando. Afinal de contas, se é o seu parceiro, é seu noivo, é seu esposo, você tem que elogiar. Você tem que lembrar quando vocês eram namorados, né? E quando você está querendo a conquista, se mostrar dócil, docinha, aquela mulher encantadora, e ele também, né? É o buquezinho, é uma florzinha, um bilhetinho, é um beijinho no papelzinho. Noivou, continua mais ou menos. Casou, pronto. Danou-se tudo. Danou-se tudo. É esse o sentido aqui, nesses primeiros versículos do primeiro ao quinto de Cantares. Os elogios têm que fazer parte sempre na vida de um casal, principalmente depois de casados, porque isso faz com que você se sinta sempre desejada, valorizada, parte da vida dele. Porque quantas famílias aí tem um marido, tem esposa, que vivem juntos, sim, sorria, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, voltei, fui, voltei, cheguei, olha filho, fiz isso aqui. Mas não tem esse carinho um com o outro. E olha como Deus é maravilhoso, ele deixou isso aqui, esse ensinamento, através de cânticos dos cânticos, que é o maior dos maiores, de tantos que Salomão escreveu, são 1005, para nos dizer isso. Então, traz essa importância para a tua vida. Quando ele fala que formosas és tu, minha amiga, você acha ruim se o seu marido chamar de amiga? Não ache não, porque ser amigo é a melhor coisa que tem, você ser amiga do seu esposo, da sua esposa. Quer melhor amigo que teu esposo ou sua esposa? Procura não ser só a esposa, procura ser a amiga dele. Para que assim também ele não precisa procurar uma amiga no trabalho para falar coisas de amigos. Acorda! É a mesma coisa para o homem? Procura ser amigo da sua esposa, falar coisas com ela, conversar assuntos diversos, ter realmente uma parcialidade de temas para ser discutido. Procure entrar no mundo dela, feminino também, de alguma forma, para entender por que aquilo para ela é importante. Não fica só, isso é coisa sua. Tem muito disso. Por isso tem muito casal, muita família com muitos problemas de agressões, de brigas, de escândalo, que dá até, como fala, desce o barraco. Porque não existe isso. Só existiu quando começou. Porque com certeza, para estar junto, quando começou, foi só melzinho na chupeta, como se diz. Então é isso, nessa primeira parte aqui. Vamos para o versículo 6. Não, terminando o 5. Aparta teus olhos de diante de mim, porque eles te fascinam. Porque eles fascinam demais, quer dizer, me perturbam. Olha só que delícia você ouvir isso. É a mesma coisa que Deus também quer que a gente tenha esse fascínio de olhar para Ele como o meu Criador, como o teu Criador. Aquele que realmente, Ele vem no jardim, que criou um jardim para ter uma relação com a noiva.
E eu sou a noiva, eu sou a igreja, você é a noiva, você é a igreja. Teus cabelos são como rebanhos de cabra, que se recostam na ladeira de Gileade. Teus dentes como rebanhos de ovelha, que sobem do banho, todos com crias gêmeas. Quer dizer, muita fertilidade. Os dentes, né? Depois que vieram do rebanho lá, de ovelhas. E entre elas não há estéril. Já foi citada essa palavra também no capítulo 4. Como metade das romãs são tuas faces, entre o véu, porque ela está ruborizada, rosada, está cheia de vida aqui. Porque aqui nesse capítulo eles estão em conjunto, eles não estão brigando, eles não estão discutindo, eles estão realmente se reconciliando. Então precisamos também nos reconciliar. Se houver discussões, muitos casal tem, pode ser que tenha. Se tem, peça desculpa. Desculpe também, procure consertar o quanto antes. Não fica fazendo birra. Aquelas birras que mulheres fazem, foi como ela fez lá no capítulo anterior, e ele se foi e ela teve que ir para a rua atrás dele à noite e acabou acontecendo o que aconteceu. Ela foi espancada. Então é para os cuidados que tem. Tudo isso em forma poética, mas é uma forma que realmente Deus mostrou pra gente o que a gente deve, como a gente deve ser, deve agir diante das situações num relacionamento. Além do relacionamento com ele, é claro. Se você olha em Coríntios, quando chega no livro de Coríntios, lá no capítulo 7, tem também uma parte que fala assim, mas o que diz aqui, no Cantares número 3, que dentro do casamento eu tenho que me preocupar em fazer o noivo feliz, o outro feliz, e vice-versa. Isso está em Coríntios. Se você for em Coríntios, você acha, capítulo 7, no versículo 3 e 4, que dentro do casamento a gente tem aquela obrigação. Oi, Elisete, Elisaneide Almeida, bem-vinda, de fazer outro feliz. Geralmente é ao contrário, porque eu não digo que não é uma estupidez, realmente quando a gente está ainda na tolice, né? De falar, eu quero me casar para ser feliz. Eu quero me casar para ser feliz. E como vocês sabem, as que não sabem, eu vou repetir, eu me casei faz 3 anos. Só que eu também, quando eu me casei há 3 anos atrás, e eu praticamente pedi meu esposo em casamento, falei para ele, ou você casa, ou então não vai poder estar comigo, porque eu creio numa vida assim, 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 de acordo com os princípios do meu pai, que é assim, 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 né? Então, chamei ele pro jardim, tá entendendo? O jardim meu é esse. E ele olhou, falei, pensa, reflita, porque se não for assim, pra mim não me interessa. Sabe por quê? Ele falou, não, né? Falei, porque eu já sou muito feliz. Eu já sou muito feliz, eu estou feliz. Eu tenho uma pessoa que me ama muito, me sinto muito amada e eu não preciso me casar para ser feliz. Se eu me casar com você, porque eu quero me casar contigo, é para te fazer feliz. Olha, ele ficou estarrecido. Então, é um testemunho meu que eu estou dando aqui. Foi exatamente assim. Por quê? Porque eu já tinha sofrido muito numa relação anterior. Eu já tinha sofrido bastante. E muitas coisas aconteceram durante a minha vida com os meus 2 filhos, que eu fui, digamos, a mãe sola, porque eu tive que criá-los sozinha depois. Então, quando eu conheci o meu Pai, que é o Senhor Jesus, conheci todos os preceitos, todas as bases da nossa vida, para quem crê no aquele que quer o melhor dessa terra pra gente, eu falei, mudou, ó, a chave. Foi ali que eu foquei em aprender, entender, estudar, consumir, alimentar, pôr em prática e transbordei para muitos casais. Mesmo eu ainda sendo solteira. Por quê? Porque eu acreditava tanto naquilo, mas acreditava tanto e tinha tanta certeza, porque eu não tinha como fugir de não acreditar. Porque eu ia vendo, sabe, eram provas e mais provas, coisas que iam acontecendo, iam surgindo no meu percorrer, na minha entrega em conhecer o Senhor. Então, isso é um fato. Você não tem que querer casar para ser feliz. Você tem que pensar primeiro em fazer o outro feliz. Se você não estiver feliz já antes e você ficar colocando nas costas de alguém, na mão de alguém, a sua própria felicidade, é por isso que existe muitos casais e que um ou outro está com problemas de
posicionamento, identidade de quem é ele diante ou quem é ela diante perante o casamento, perante a relação. Bom, mas isso fica para uma outra circunstância. Só coloquei aqui que é para a gente entender o contexto aqui de Cantares. Por isso que eu me encanto com esse livro e eu fiquei agraciada quando a pessoa no grupo do network me pediu para falar sobre isso. Vamos lá, vou para o versículo, se você está com a Bíblia pode acompanhar se quiser. O versículo 8. Aí ele fala assim, 60 são as rainhas e 80 são as concubinas. Que Salomão tinha várias, né? Lembra disso? Ele era um rei, ele tinha muitas esposas, tinha as concubinas, tinha as rainhas, ali as donzelas eram sem número. Porém, única é minha pomba, única é a minha perfeita, é a única de sua mãe, a preferida daquela que deu à luz. Olha só, né? Porque a gente sabe por que ele tinha muitas esposas. Não é que isso é normal nos dias de hoje. Porque naquela época, né, gente? Isso aí aconteceu há muitos anos atrás. Muitos mesmo. Era diferente, a situação era outra, as circunstâncias eram outra. Como eu também já comentei aqui durante essas lives, Salomão, ele casou com tanta gente, com tantas mulheres. Não é que Deus se agradou disso. Deus permitiu, mas não aprovou. Eu comentei isso nos vídeos anteriores. Não aprovou, mas isso é outra história. Deus permitiu, ele deu o livre-arbítrio, você sabe que ele é assim. Então, Salomão teve muitas, mas aqui ele faz essa declaração para ela, diz, olha quantas, tem tantas rainhas aí, olha, são tantas, porém, única, minha pomba, a minha perfeita, é a única da minha mãe, né, da sua mãe. É a preferida daquela que te deu a luz. Ele continua enchendo o ego dela. Se você vai em Provérbios 31, quando a gente fala, quando ele fala, né, quando ele escreveu lá como que é uma mulher, porque foi eu mesmo autor, como é uma mulher e realmente que aquela mulher que deve ser, né, diligente, no 31, no 28, eu vou direto no 28, que ele fala assim, o capítulo 31, por exemplo, ele só faz elogios para a mulher, né? Desde o versículo 10. Mulher capaz, quem achará, porque seu valor se repuja, o coração do seu marido confia nela, contribui, ela é uma mulher que sabe fazer negócios, ela abre mão ao pobre, ela tem medo de neve, ela levanta à noite, ela dá comida, enfim, são aquelas séries de elogios que tem. E aqui é a mesma coisa, se você quer fazer uma correlação, se não é um livro que só fala de sexualidade, não. Está o sexo aqui? Está, porque eles estão casados. Houve uma certa discussão, porque ela quis fazer docinho, né, um dia ou outro, porque ele foi no jardim. Aqui, ela entendeu, agora eu vou dar para vocês entenderem o contexto. Ela entendeu que quando o noivo ia para o jardim, e quando ele voltou com a cabeça cheia de orvalho, que ela ficou toda sentida, não quis abrir a porta, não vou tirar, não vou me vestir novamente, que eu já estou na cama, ela não quis sair daquele conforto dela, tal. Porque o jardim era o lugar que a pessoa que tem uma relação com o Criador, ela vai lá para se alimentar. E vai estar escrito bem aqui, ó. Vamos lá. E ele se alimentava quando ele ia no jardim, ali onde ele tinha conexão com o nosso Pai. Foi lá desde o Éden, por isso que eu falei, começou desde a criação. O jardim é um lugar de você renovar as suas funções, os seus votos, renovar o seu amor com Deus, as suas alianças, enfim. Viram na donzela aqui, vamos lá. Porém, a única é minha pomba e única minha mãe, da sua mãe perfeita, da sua mãe preferida, daquela que te deu a luz. Viram-nas as donzelas e a chamaram-na. Ela, feliz ela é. As rainhas e as concubinas a louvaram, porque elas viram nela ali uma unção celestial que ela tinha. Quem é essa que aparece como alva, como a lua? Esclarecida como o sol, imponente como os exércitos em ordem. Porque nesse momento aqui, a esposa, ela já tinha entendido qual era o verdadeiro papel dela. Quem era ela diante do rei. É a mesma coisa que é o papel que nós temos que ter diante do nosso rei. Além do nosso marido, que seria o nosso Salomão, seria também o nosso rei, o Senhor Jesus. Como que nós temos que ser diante dele?
serem aprovadas, que todo mundo aqui, olha, as mulheres que estavam lá, as rainhas, concubinas, louvaram ela, porque ela tinha um comportamento, ela tinha já entendido qual era a identidade dela, o que era o papel dela, como era que ela devia ser e como ela se portaria. Tanto que, quando elas falam imponente como os exércitos em ordem, pois ela tinha todos os atributos daquela mulher, lá em Provérbios do capítulo 31, todos eles, desde o versículo 10 até o final, ela tinha todos esses atributos. Por isso que ela foi o grande amor que os olhos de Salomão saltitaram para tê-la como a esposa. Quem mais chegou? Mais alguém aí que se eu não falei oi, boa tarde, seja bem-vindo, tá, gente? Porque senão eu perco a concentração. Desci ao Jardim das Nogueiras, ó, aí ela já desceu ao Jardim das Nogueiras, porque ela tinha procurado ele e ele não estava, mas ela falou, ele desceu ao jardim. Ela também, desceu ao Jardim das Nogueiras, a ver frutos do vale, para ver se brotavam vides, se floresciam as romãs. Antes de dar-me conta, meu desejo me pôs na carruagem com meu príncipe, porque ele já estava lá no jardim. Aqui, ela já está andando na mesma estação que ele. Lembra do que eu falei lá no capítulo 4? Quando ele deixou ela lá, ele falou, levanta-te, o inverno já passou. Olha, a figueira está dando figuinhos, a romã está dando frutos, o jardim está cheio de flores, os lírios do campo já estão lá, já está tendo o aroma, o cheiro das flores, da plantação. A rola já está viajando, porque ela não estava na mesma sintonia que ele. Aqui, não. Ela já entendeu a mensagem, tanto que ela foi por si só para o jardim também, e ali ela encontrou nogueira. Nogueira aqui é um fruto, uma nozes que você tem que quebrar. E quando você quebra o fruto, você vai comer a fruta, o que está de bom lá dentro. Ela precisou quebrar tudo isso dentro dela para conseguir ter esse contato tão íntimo com ele, de uma maneira assim, encantadora, cheia de elogios, e também retribuir os elogios a ele. Da mesma forma que nós precisamos também quebrar o coração que está às vezes de pedra, a mente que está totalmente dura ali, quebrar para deixar entrar a semente que ele quer plantar na nossa mente, no nosso coração. Porque o nosso coração é o jardim de Deus. É onde ele quer que ele entre, que a gente deixe ele entrar, fazer a morada. Antes de me dar conta, meu desejo me pôs, estou no versículo 2, na carruagem com meu príncipe. Volta, volta, Sulamita, volta, volta, e te vejamos, que vereis na Sulamita. Sulamita não é realmente assim o nome dela, mas é assim que ela ficou conhecida, porque Sulamita é o feminino de Salomão. Então, as pessoas, e a gente vê em outros lugares que chama ela de Sulamita, porque é o feminino do nome Salomão, que é o rei da paz, a rainha da paz, o príncipe da paz. Então o capítulo 6 é a total reconciliação entre o casal que teve um desentendimento. Mas ali eles procuraram o quê? Resgatar e não deixar se perder no meio do caminho. Aí, como sempre, eu faço as nossas avaliações, né? Quando a gente chega no final. Se você quer ter uma certeza disso, você encontra passagens não iguais, mas que diz a mesma coisa. Quando Paulo escreve em Coríntios, como eu disse aqui, ele fala em Coríntios também como nós devemos ser, como nós devemos olhar com o nosso esposo, com o nosso noivo. Né? O cântico diz que a gente pertence à esposa, para protegê-la, para amar, para ajudar. Além de ser amante do marido, a gente tem que ser amiga. Foi o que eu comentei. Elogiar em público, sabe? Ele vai se sentir, opa, ela tá falando bem de mim. A coisa mais triste deve ser, oi Tita, bem-vinda, amada. A Tita sempre aqui. Porque como é triste eu já presenciei isso, ver casal diminuindo um ao outro, às vezes em mesas, sabe? Isso lá no passado. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou fora dessas mesas assim, porque a gente quando começa a ter sabedoria, então quando a gente aprende, tem entendimento, a gente começa a saber separar, né? Isso aqui pra mim não vira, não dá certo, tô fora. E realmente eu via, sabe? Nossa, ele? Que isso? E desce a lenha, né? Ou vice-versa. Numa conversa entre casais, às vezes reunião só de casais, e pra achar bonitinho, eu acho engraçadinho ficar falando de defeitos. Que triste, muito triste. Quando ele elogia ela no versículo 4, falando de Tirsa, né? Que ela é tão linda como Tirsa.
Formosa és tu, amiga minha, como Tirsa. Tirsa era uma cidade, foi a capital. Tirsa, né? Porque foi uma capital, por ser capital, era muito bem cuidada, muito linda, iluminada, lá naquela época dele, que virou a capital de 4 cidades que Salomão conquistou, que teve o reinado dele. Então ele comparou ela ali com uma cidade maravilhosa, muito bem ornamentada, muito bem iluminada, cheia de luz. Foi uma forma que ele achou. Como também ele comparou ela às éguas das carruagens de Faraó. Claro que nos dias de hoje ninguém compara uma mulher com uma cavala, porque não é a forma que se usa. Mas naquela época, aquela comparação que ele fez foi total de elogio. Uma mulher forte, com um corpo bem moldado, porque as éguas do faraó, que guiavam as carruagens dele, eram de primeira, né? Eram de primeira, como Salomão também tinha muitos cavalos. Então são elogios que ele fazia frequentemente para ela, para com que ela se sentisse com a tal da autoestima dela sempre, ó, lá em cima. Então é isso que nós precisamos fazer também. Não só esperar receber, mas também dar. No caso, para esposo, para noivo, não estou falando para os outros, porque para os outros, às vezes você vai elogiar, dependendo de quem for a pessoa, e se tiver compromisso com alguém, pode levar isso de uma forma que não vai cair bem. Então, cuidado com os elogios. E além do mais, a gente quer. Cristão sabe que elogio é para só dar o cheiro e não se alimentar dele. Que é para não infrar o ego e deixar o ego falar mais alto depois. É outra lição que nós aprendemos. Mas o cônjuge, nossa, derrama elogios, derrama mulheradas. Sabe? Não importa se o seu esposo é alto de 2 metros ou um baixinho de 1,5 m. Fale dele com o mesmo valor, com o mesmo evaluation, né? Que a gente se diz aí nos meios comerciais, nos meios de finança, com a mesma evaluation se ele tivesse 2 metros ou vice-versa para as mulheres também. Porque isso vai te deixar ele sentir, sabe? Poxa, ela me valoriza, ela me vê como ela me viu lá no passado, quando a gente tinha lá 5 anos, que a gente tá casado, 10 anos, quando a gente namorava, quando a gente era jovem, adolescente, enfim, não importa a circunstância. Então essa é a importância. Assim os elogios declarando amor, sempre reforçando. E quando você declara seus elogios, fala do seu amor por ele, de certa forma, como tá aqui, a gente está, sabe o quê? Reforçando os votos de casamento. Você não precisa estar fazendo nova festa, porque às vezes as pessoas só fazem nova festa comemorando as tal das bodas que existem aí, porque nada mais é do que as datas comerciais, porque é bom para comércio, é lógico que nós precisamos disso, nós somos empreendedores, temos que ter essas datas comerciais, porque dependendo da área de cada um, ajuda muito. Mas não é só para isso, é para que também você, se você não pode fazer festinha, fazer festona, fazer festa, mas ali, quando você está elogiando, trocando elogios um com o outro, você está, de certa forma, renovando aquele voto que você fez diante do juiz, ou diante de uma pessoa que te deu uma bênção no teu casamento, de que vocês seriam um para o outro, para viver aquilo que foi dado para a gente viver. Deus deu sim para a gente ter um companheiro, uma companheira, para viver esse amor, para ter uma sexualidade com esse amor, que a gente tem os olhos de pomba direcionado para ele. Ele tem que ser o centro. Além dessa pomba, quando é o Espírito Santo que vem em forma de pomba, para estar dentro da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, e você saber lidar com essa situação toda. Tendo equilíbrio, tendo sempre equilíbrio, sabendo desculpar, e pedir desculpa quando também você às vezes tem uma palavra que de repente você não está num dia muito bom, como as mulheres que costumam ter TPM, isso e aquilo, né? De repente você deu uma resposta grosseira, teu marido já pegou aquilo, aí pronto, se fecha. Aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, só oi, tudo bem? Vira pro lado, vão para dormir, cada um pro seu canto, ui! Começa problema, com certeza. Aí, por que acontece de olhar para a grama do vizinho? Porque a grama de dentro de casa não está florescendo. E para a grama florescer, não precisa estar só no verão não, hein? Tem que florescer dentro de casa, com luzes solares, o sol que vem do alto, que vem do teu coração, do teu olho que brilha, vai ser a luz que vai fazer a sua grama florir. Para que você possa estar sempre com flores,
no inverno, no outono, no verão e na primavera. Deu para entender? Que a gente não pode ficar falando palavras assim quando a gente está fazendo uma live e pode ter pessoas de toda faixa etária ouvindo, mas quem é adulto está entendendo. Então, faça a sua grama florir dentro de casa, através do sol que vai estar ardendo dentro de você, para que você possa estar próxima do seu cônjuge, para que você possa estar, porque quando houve o casamento, é para quê? Porque como diz lá em Coríntios, eu me casei para te fazer feliz. O meu corpo não é meu, o teu corpo não é seu, pertence um ao outro. Então a gente tem que desfrutar sim, e muito, e bastante. Porque se você não desfruta, dá muito espaço, vai começar a faltar. E faltando, vão começar a procurar. E recusando, começa a causar problema. Aí começa a abrir o quê? O espaço da raposinha. Falamos da raposinha nos capítulos anteriores. Começa com uma pequena raposa, roubando a semente que você plantou quando você se casou, cheia de amor para dar, cheia de unção para ter um casamento abençoado, e de repente, por coisinhas pequenas que vai acontecendo, que são as raposinhas, você deixa uma grande raposa tomar a bênção que foi te dada. Aí vai chorar? Vai reclamar? Vai fazer o quê? Vai fazer terapia? Sozinha? Ou vai fazer terapia de casal? Ou vai conversar com o seu amigo ou meu amado? É melhor conversar com amigo ou meu amado, que seria a própria pessoa diretamente. Não tenha vergonha de fazer elogios. É a pessoa que convive contigo. É aquele parceiro que você escolheu. Se não tá bom agora, se esforça e faça ficar. Começa a lembrar sim. Se você lá atrás vai ser eu posso dizer, vai ser um conselho, sim. Vai ser um conselho. Se você lá atrás se casou pensando em ser feliz com essa pessoa e hoje você não se sente tão feliz, então vamos mudar esse mindset, essa chave. Aí você fala, eu me casei para ser feliz, não foi pensando em fazer ele feliz. Ou vice-versa, se tiver algum homem para assistir, que nem ontem tinha aqui também. Então pensa assim, por quê, né? O que eu preciso fazer para fazer ela ou ele feliz e que eu não tenho feito? O que ele gosta, o que ela gosta? E eu posso fazer isso. Que aí vai mudar o mindset, vai mudar a forma que você visualiza a pessoa que está vivendo contigo como simplesmente uma ferramenta para tua felicidade e não uma ferramenta de compartilhamento, de amizade, de amabilidade, de que você vai estar desfrutando juntos os momentos bons de preferência e que os ruins sejam bem poucos, que os dois juntos, passa rápido por isso. Então não fica fazendo a dor de cabeça ser a primeira na sua vida. Que a dor de cabeça, essa desculpa de dor de cabeça, dor aqui, dor ali. Mesmo que você tenha, você não pode esquecer que o seu corpo não é teu, nem o dele é dele. É teu, é meu, é nosso, é de quem está com a pessoa do seu lado. Toma posse disso, a tua identidade é essa. Você é esposa? Seja esposa. Você é marido? Seja marido. Não é só o marido. Aqui no Cantares, a gente sabe que é um livro que fala muito da reunião de casal, porque houve o casamento lá no capítulo 3, eles casaram, teve um desalinhamento no percorrer, porque não estavam ainda andando na mesma estação, na mesma passada, mas se entenderam. Não é só nisso, porque também é o que dá o suporte, é o que dá o braço forte, é o leão dela, lembra? Que ela falava para ele, e ele também, ela falava, você vai ser minha macieira, vai ser minha fruta, que é o meu alimento, a pessoa que vai alimentar, aquele braço que vai dar o apoio, e vice-versa, ele dando também vários elogios aqui. É isso. E tudo isso baseado na própria palavra do Pai. O que Deus, quando fez o homem e a mulher, os filhos dele, ele colocou naquele jardim, era o que ele queria para todos nós. É o que ele queria para você, o que ele queria para mim. Então, vamos tomar posse disso e fazer o melhor para o nosso amado, para a sua amada. E assim a gente vai continuar e conseguir realmente ser, como eu já digo, plenas. Eu me sinto plena. Porque eu aprendi isso, como eu já dei o testemunho
né, alguns minutos atrás. Eu aprendi a ser plena. E eu entendi como ser plena. Primeiro, você tem que ser muito, você. Se entender, se aceitar. Não importa a aparência que você tenha. Como Sulamita aqui, no começo ela tinha muitos problemas, né? Em ficar preocupada com a aparência dela quando ela chegou diante do rei. Talvez você também tenha essa preocupação com a sua aparência diante do rei. Ou seu companheiro, ou o Senhor Jesus. Ele olha para o seu coração. Para dentro do seu coração. Para os seus olhos. Como uma pomba. Para se concentrar aqui. Por isso que a pomba não tem o olhar de 180 graus, porque ela olha diretamente para aquele que pode mudar a história da vida dela. Faça o mesmo. É o meu convite para vocês. Quanto mais vocês tiverem, e eu também vou continuar sempre, sempre, sempre. Esse voto eu tenho com meu pai desde que eu conheci ele, que eu aceitei, com as dúvidas todas que eu tinha, todas as vezes que eu pus ele à prova, quando, né? Eu era tola ainda, não sabia, não conhecia. Então eu queria, mas se o Senhor é isso, eu quero saber disso. E assim via. E quando vinha cá, pá, ficar paulada. Mas em cada paulada eu fui aprendendo muito. E a gente pode continuar nos conhecendo mais aqui, por esse arroba, por aí nesse canal. Porque o bom é fazer o quê? Ajudar as pessoas a passar a transbordar. Então é com muito prazer que a gente agora vamos falar. Acabamos a nossa live do capítulo 7. Essa foi a mensagem. Que ela é amada, você é amada, ele é amado, todos nós somos amados pelo Pai. Todos. E pelos nossos cônjuges também temos que ser. E se alguma coisa não está bom, a gente tem todas as armas, as ferramentas para fazer a transformação. Se você não sabe como, procure ajuda, porque ajuda tem. Quando eu tive ajuda, lá em 2004, quando eu comecei a minha caminhada, e depois eu foi ajudar muitas pessoas. E isso é transformador. É isso que realmente o Pai quer de todas nós, de todos nós. Eu fico tão feliz quando eu vejo agora aqui, por esse caminho, por esse meio na internet, pessoas que estão realmente procurando ajudar com o que ela tem de melhor que ela recebeu. Seja em qual área for, não importa. Vamos passar. Oi, quem que tá me dando vincando aqui? Ah, só... Oi, eu tô lá agora, já fui ver seus sabãozinhos, viu, meu amor? Muito lindo o teu trabalho artesanal. Seja bem-vinda. Então vamos continuar sempre assim, levando a alguém uma mensagem de vida. Não é motivação não, eu não gosto de falar motivação mesmo. Porque ser motivado, você se motiva 1 minuto, meia hora e você se desmotiva. É ativar. Quando você ativa, acendeu a lareira, meu bem, é só fogo. Tem que descer fogo. Desce, desce, desce fogo. Senhor, e pede, Senhor, desce fogo. Pode pedir, que Ele dá. Eu já te falo aqui. Pede, Senhor, desce fogo. Mas esteja pronta. Que nem sempre o fogo vai ser só para dar uma aquecidinha, não. Vai ser para te queimar mesmo. Da cabeça aos pés. Tá bom? Essa é a Rô. Eu sou a Rô Calvei, do amor pleno do alto. Sou assim, gente. E quando eu começo a falar, nossa, se eu não brecar, olhar pro relógio ali e ver, falar, opa, tá na hora, porque senão é muita coisa. E a gente se vê amanhã. Amanhã sábado, não tem problema. Todo dia pra mim é segunda-feira, é dia de transbordar. Todo dia pra mim é sábado, é dia de desfrutar. Todo dia pra mim é dia de fazer aquilo para que eu fui chamada. Levar amor, o amor pleno do alto. A gente se vê amanhã. Eu tenho já meus compromissos do sábado para poder desfrutar também. Então a nossa live eu farei na parte de amanhã. Amanhã já tem um encontro marcado, vamos encontrar umas mulheres no pessoal, porque já está marcado e eu sei que ali o fogo desce, eu vou estar à frente disso, então vai ter que ser feita a nossa live de manhã. Eu creio que será aí no Brasil 10, 11, 12, 13, 14, entre 10 e 10 e meia será a nossa live amanhã.
Quem puder estar, tudo bem, presencial eu acho ótimo, mas quando não pode também, como eu digo, não importa, o importante é você, se você tem desejo, tem sede, eu tenho muita água para te dar, eu tenho certeza, e não falta, porque eu busco na fonte todos os dias. E ele é tão maravilhoso comigo que ele derrama, 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 derrama. Tá bom? E se prepara. Sexta-feira. Chegou a noite. Elogios, hein? Pro marido. Elogios pro noivo. Pra namorada. Pro marido, não fica só no elogio. Bora pra frente. Vamos trabalhar. Nada de dor de cabeça. Nada de dor nas costas. Porque a dor passa. E o amor aumenta. É pra isso que tá em Cantares. Hein? Oh, minha amada, minha amiga, você é minha, você o amado é meu, tá? Tchau, gente. Até amanhã. E eu estarei na mesma. Uhul! Meu marido me chama, minha marida, ele fala assim, minha cuna é louca, porque cuna aqui quer dizer esposa. Eu falo assim, cuna sua é louca. Tchau. Beijo no coração de todas. Assiste a live depois, RG Saboaria. Se você chegou depois, assiste a live, tá? Vai deixar gravada. Ou aqui no Instagram ou no YouTube. Tchau!